Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que está aqui conosco, participando desse treinamento, que é o primeiro de vários que nós vamos realizar. Nós, da Épico, estamos criando o que nós vamos chamar de percurso formativo Épico. Então, esse percurso ele vai ser composto de diversos treinamentos, não só na parte de atendimento, mas em outras áreas também da administração, tá? Esse primeiro treinamento nosso, ele é focado em gestão de atendimento online, mas isso é aplicável também à gestão de atendimento presencial. Tá? Então, você que não utiliza o online, é viável entender e acompanhar o treinamento para que possa aproveitar algumas ferramentas e algumas ideias de fluxo para poder aplicar aí na sua loja, ou se você é prestador de serviço no seu consultório, onde você trabalhar, e independente do tipo de produto ou serviço. A gestão de atendimento ela é aplicável praticamente em todos os tipos de segmentos, tá? Então, sempre que a gente falar aqui, a gente vai falar de produtos, serviços, independente se é do varejo ou indústria, então a gestão de atendimento ela é aplicável a todas essas áreas. E aqui, para poder embasar e justificar por que essa escolha de focar esse primeiro treinamento nosso em gestão de atendimento online, eu trouxe alguns dados de pesquisa realizada pelo Valor Econômico, e aí nós temos que 52,4% iniciam a jornada descobrindo a marca no online. Então, o pessoal, esse cliente, ele inicia e vai conhecer a marca a partir do online, e apenas 23% sai de casa sem conhecer a marca ou sem conhecer o produto e toma a decisão de compra antes de fazer essa consulta no online. Em seguida, nós temos um número bem interessante que é 45% pesquisam no online antes de fechar no presencial. Ou seja, mesmo essa venda realizada no presencial, ela iniciou e teve origem lá no atendimento online. Então, se esse atendimento ele já inicia ruim, esse cliente que iria para o presencial, nós podemos perder esse cliente para o concorrente. Então, mesmo a venda presencial, ela tem uma participação muito importante aí desse tipo de atendimento virtual. Também a pesquisa mostra que 42% pesquisam no smartphone dentro da loja física. Essa situação ela tem um lado que é positivo e outro que é negativo, depende de como nós conseguimos entender e aplicar as melhores técnicas para transformar esses dois pontos em positivo para o nosso lado. Então, se eu sou a empresa que estou recebendo o cliente na minha loja física, eu posso perdê-lo para o meu concorrente, porque ele fez um atendimento de excelência e oferta também produtos e serviços com qualidade e preço também que tem uma competitividade interessante. Então, esse cliente que está dentro da minha loja, ele pode tomar a decisão de comprar no meu concorrente, mas ao mesmo tempo que eu perco esse cliente, se eu realizar um excelente atendimento dentro da minha loja física e entender o mercado, eu vou conseguir retê-lo. E ao mesmo tempo, se eu também tiver esse atendimento de excelência na minha loja, eu vou conseguir tirar do meu concorrente esse cliente da loja física e trazer para fechar a venda comigo. Então a ideia é, eu tenho que ser bom nos dois, tanto no presencial, na minha loja física, ter o melhor possível de fluxos, processos e gestão de vendas e também no meu gerencial. E, por fim, 53 a 59,4% experimenta o produto ou o serviço ali no presencial, isso está muito mais voltado para produto, né? E realiza o fechamento no online. Então, o que a gente vê já é uma tendência de algum tempo atrás, e isso vem cada vez mais se consolidando, que o cliente ele vai no presencial só para experimentar, então o presencial passa a ser uma vitrine e ele vai realizar a venda e finalizar a venda ali no online, onde ele consegue ter disponibilidade de produto, comparação de preço e ele pode escolher o melhor local para poder realizar as compras. Então, com base nessas informações e outras que a gente vai apresentar, nós tomamos a decisão de focar no atendimento online, nesse tipo de gestão, tendo em vista a relevância que ele está tendo no momento. Para poder iniciar, a gente vai começar a fazer alguns conceitos, lembrando que esse é o primeiro atendimento, então a visão ela é bem ampla.
por mais que a gente vai falar de alguns fluxos específicos, mas no futuro a gente vai conseguir desdobrar algumas situações que a gente vai tratar aqui com foco e conseguir ir num detalhe de cada situação, tá? Uma das perguntas que normalmente eu faço, tanto em treinamentos, consultorias ou implantação do Épico, que é o nosso sistema, é essa: o que é gestão de atendimento? Se nós estivéssemos aqui presencialmente, eu gostaria muito de ouvir vocês, né, qual é o conceito de gestão de atendimento para vocês, mas eu trouxe aqui alguns conceitos que normalmente a gente escuta, tá? Esses são que mais o pessoal traz quando é realizada essa pergunta. Então, dar suporte à equipe, garantir a satisfação dos clientes, acompanhar as vendas, bater metas. Então, isso é o que a gente escuta do gestor, da equipe de venda e muitas vezes do dono também do negócio, conceituando gestão. No entanto, isso não compõe a gestão de atendimento. São fatores importantes, podem fazer parte, mas isso não é gestão de atendimento. São definições muito amplas, soltas, e quando a gente entende que isso é gestão, a gente acaba ficando aí à mercê da sorte e do esforço. Não quer dizer que se a gente não aplicar o conceito correto de gestão de atendimento, nós não vamos conseguir bons resultados. No entanto, se a gente tiver o conceito bem definido e trabalhar esse conceito da maneira correta, a gente vai ter a possibilidade de ter melhor resultado ainda e com menor esforço. Então, a gestão de atendimento é o conjunto de estratégias, processos, métricas e ferramentas que uma organização utiliza para planejar, executar, monitorar e otimizar todas as interações com seus clientes. Estratégia é a definição de onde nós queremos chegar, normalmente isso vem do dono, da diretoria. Processos é o como eu vou realizar para atingir o objetivo, né? As métricas é aquilo que nós vamos mensurar, tanto os processos como os resultados, tá? É aquilo que vai nos orientar se a gente está no caminho correto ou não. E as ferramentas são os sistemas, os documentos, o que nós precisamos ali de material para poder realizar tudo isso. Nosso treinamento vai ter como base essa situação aqui, que é o conceito de gestão, e também vai ter como base o conceito de fluxo de vendas, tá? Então, vamos iniciar o conceito de fluxo. O fluxo de venda ele é composto pelo mercado, disponibilidade do produto ou do serviço, visibilidade, canal de comunicação e fluxo de comunicação. O mercado é alguém que tem interesse, desejo ou necessidade. Interesse é quando eu tenho interesse por algo, não necessariamente eu tenho desejo ou a necessidade. Por exemplo, eu tenho interesse em tecnologias de drone, eu não tenho desejo de ter um e nem tenho a necessidade, mas pode ser que, devido ao meu interesse, eu possa criar o desejo ou a necessidade e venha a comprar um. O desejo, e quando eu tenho esse desejo, eu não tenho nem a necessidade, nem o interesse, não necessariamente eu preciso ter, mas eu tenho o desejo. Por exemplo, eu posso ter o desejo de comer chocolate, mas eu não preciso saber como ele é feito, eu não tenho interesse, mas também não tenho a necessidade de ingerir aquelas calorias. E necessidade é algo que eu preciso. Então, eu preciso de tomar o remédio, eu preciso realizar uma consulta, eu preciso de uma assessoria jurídica. São necessidades que, independente de qualquer situação, eu preciso obtê-las. Então, são conceitos que o marketing trabalha e que é muito importante a gente atuar. Quando a gente tem um cliente com necessidade, normalmente a conversão ela é mais fácil, porque esse cliente precisa daquele produto ou serviço. Se ele não realizar conosco, ele vai ter que realizar com a concorrência. O desejo ele já é bem mais volátil. O desejo é aquela ideia de atender o cliente o mais rápido possível, porque normalmente o desejo ele pode passar. E é aí que normalmente o marketing mais trabalha, tá? Em seguida, nós temos toda a questão de disponibilidade de produtos. E aí a gente vai falar sobre isso, tanto produto quanto serviço.
E aí, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: vocês consideram que produto e serviço é um fator chave de sucesso para o negócio? Na grande maioria das vezes, o que nós ouvimos é sim, o produto e o serviço é muito importante. E a gente vê isso muito até mesmo na propaganda, no marketing, falando sobre o diferencial do produto. E o que nós entendemos é sim, o produto ele compõe ali uma atratividade. No entanto, hoje, como a gente tem uma concorrência muito elevada e uma facilidade em obter produtos semelhantes, ele vai perdendo essa categoria de ser um potencial, né? E para a gente poder entender isso e trazer essa situação para a gestão de atendimentos, é muito importante nós entendermos a classificação desses produtos. A gente tem aí três tipos: entrada, padrão e o premium, sendo o produto de entrada caracterizado por baixo valor de venda, foco no volume, maior concorrência, tende a ter menor qualidade, não necessariamente, mas tende a ter, tendo em vista que para ter um produto mais barato, eu preciso reduzir o custo dele. Para reduzir o custo, eu preciso melhorar a eficiência, mas ao mesmo tempo eu preciso reduzir um pouco de qualidade dos insumos e algumas outras coisas que o compõem. Menos foco na recompra. Então, normalmente não se tem um foco na fidelidade do cliente. O que eu preciso é fazer giro, porque o mercado ele é muito grande e o próprio mercado absorve o que a gente tem de produto aí, né? A oferta de produto. Já o padrão, ele compõe o valor do mercado, ele é que regulamenta o mercado, né? Então, todo o preço médio de mercado vai estar ali baseado em cima desse tipo de produto. Ele preza por um padrão de qualidade aceitável e já consolidado. O foco dele é na confiabilidade, no padrão da marca, e ele tem uma concorrência elevada também. Não dá para falar que o produto padrão ele não tem concorrência, tá? Ele existe ali sim uma concorrência, e o foco dele tem que ser no volume também. O volume é muito, muito importante. No entanto, ele precisa também ter recompra, ele precisa ter fidelidade, tá? E por fim, o produto ou serviço premium. Esse produto normalmente ele tem maior valor agregado, menor concorrência, foco no valor e na margem e não no volume. É que muitas vezes o volume ele é inimigo desse produto premium, ou seja, eu não quero que todo mundo tenha esse produto ou tenha condições de ter esse serviço, porque ele é um produto e um serviço específico para um nicho de cliente. Ele tem elevada qualidade e ele normalmente é captado pelo desejo. Então, por que que é importante a gente entender em qual dessas categorias nosso produto ou nosso serviço se encontra? Para poder desenhar um fluxo de atendimento de acordo à categoria que nós estamos. Um dos erros que nós normalmente enxergamos é produtos e serviços que são de entrada, tentando fazer um fluxo de atendimento para o cliente ali no padrão ou no prêmio, e isso faz com que a empresa não consiga gerenciar, tá? É quase impossível, ou para que haja uma gestão é necessário ter um investimento muito alto, e aí não gera custo-benefício, não tem viabilidade para poder gerenciar isso. No entanto, não quer dizer que eu não tenha que gerenciar, é somente adequar. E quando a gente fala de produto e serviço de entrada, eu vou gerenciar aquilo que é chave para mim. Quais são os indicadores chaves que são importantes que eu gerencio? Eu não vou gerenciar tudo. Então, essa é uma das falhas, por exemplo. Colocar processo de atendimento padrão ou premium em um produto ou serviço de entrada. E também o inverso, ele é verdadeiro quando eu tenho um produto ou serviço premium e eu tento colocar aqui, ou às vezes eu nem tento, né? Eu coloco já um padrão de atendimento que é de entrada ou intermediário. Então, eu tenho o custo do serviço e do produto agregado alto, mas quando o cliente vai entrar em contato, ele vai perder o desejo, principalmente nesse caso, que esse cliente é movido pelo desejo, porque o atendimento, a experiência dele na jornada de compra não foi positiva. Então, um dos trabalhos que normalmente a gente faz é justamente desenvolver isso.
E aqui a gente vê, por exemplo, alguns preconceitos em o cliente posicionar, o nosso cliente, né, o fornecedor, no caso, posicionar-se como entrada, porque o mercado normalmente, né, as pessoas entendem que o produto de entrada é ruim, e normalmente a gente não quer falar que nosso produto ou serviço é ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que no final o que realmente vale é o resultado de todo esse processo, tá? Então nosso foco tem que ser sempre no resultado que nós esperamos. Tendo em vista já que nós entendemos o que é mercado e entendemos como o produto funciona e que produto ele sim ajuda a vender, no entanto, a gente vive num mundo de muita concorrência hoje, eu não vou considerar aqui que o produto ele é um potencial de venda ou um fator chave de sucesso. Em seguida, no fluxo de venda, nós temos a importância da visibilidade, tá? Quando a gente fala de visibilidade, eu estou falando aqui de marketing, localização da sua loja, tráfego, que é o tráfego pago, as mídias sociais, utilizando aí de maneira orgânica, com vídeos, posts, campanhas, dentre outras ações que normalmente tanto o tráfego pago quanto o marketing utilizam hoje em dia para poder gerar atratividade dos clientes. Então, o objetivo disso é atrair cliente, no entanto, isso é uma função do marketing e do tráfego. E nosso objetivo é falar sobre gestão de atendimentos, que é muito mais voltado ali para o time de vendas, que não vai atuar diretamente no tráfego e no marketing. Essa função de atratividade é desse outro setor da empresa, desse departamento que precisa gerar leads qualificados para que a equipe de vendas trabalhe. Esse normalmente também é uma outra falha, onde todo mundo quer fazer tudo. Então a gente vê muito equipe de vendas tentando ali causar impacto com visibilidade junto ao cliente, no entanto, é preciso ser especialista para conseguir gerar esse impacto, tá? Então, o que que nós podemos contribuir com a gestão de atendimento em relação à visibilidade? Nós podemos ajudar? Com certeza. E aí a gente entra na situação aqui de ajustar os clientes, né, caracterizar nossos clientes de maneira correta, aí sim é função da equipe de vendas. Então, eu vou criar características. Esse cliente ele gosta de tal tipo de produto, ele tem esse perfil de compra, esse cliente tem um perfil de comprar produto todo mês, ou seja, características que para a empresa, seja prestadora de serviço ou seja venda de produtos, características que são relevantes para o processo de vendas. Isso vai permitir que a gestão de vendas gere campanhas ativas por nicho. E isso é muito importante porque esse tipo de campanha é extremamente mais assertiva do que eu pegar um banco de dados geral e mandar mensagem para todo mundo. Nada é mais chato do que eu ser cliente de algum fornecedor meu e eu começar a ser bombardeado de mensagens e campanhas que não é do meu perfil. Quando isso acontece, a gente acaba perdendo aí a oportunidade de gerar bons negócios, porque o cliente começa a receber ali semanalmente ou mensalmente mensagens que não é de interesse dele. Automaticamente, ele linka esse tipo de campanha dessa empresa a não interesse dele. E pode ser que no meio dessas mensagens venha algo que realmente faria sentido. E como ele sempre descarta tudo, porque o fluxo é muito alto, essas vendas elas não vão ser realizadas. Então, quando a gente manda a mensagem por nicho de cliente para aquele cliente específico que nós sabemos que ele tem interesse, que ele gosta daquele tipo de conteúdo, de produto ou de serviço, aí sim esse cliente ele vai parar para poder acompanhar e vai gostar realmente de receber essas campanhas, né? Então, tenho uma clínica de estética, eu não vou mandar para todo mundo, porque nem todo mundo que está ali vai querer fazer algum tipo de procedimento. No entanto, eu posso vender produtos, por exemplo, na minha clínica de estética, e aí eu vou separar, ó, esse grupo gosta de comprar produto, e eu vou mandar sempre que eu tiver produtos novos, eu vou mandar para esse tipo de cliente. Esses clientes gostam de fazer procedimentos, então quando eu tiver alguma campanha de procedimento, eu vou mandar para esse grupo de cliente, e aí a gente vai sendo mais assertivo e conseguindo uma taxa de conversão muito melhor do que mandar para diversos clientes,
fora que o custo nosso de gerenciar essa base de dados, mandando informação para a nossa equipe de vendas ali, de clientes que não faz nenhum tipo de sentido, ela vai reduzir e a equipe também vai conseguir ser muito mais eficiente. Então, em relação à visibilidade, essa é uma grande maneira que a equipe de vendas realmente consegue ajudar aí na gestão de atendimentos. Então, a gente já entendeu aqui, sempre voltando ao nosso caminho, mercado, disponibilidade ali do produto ou do serviço, falamos sobre visibilidade e agora nós vamos para comunicação, canal de comunicação. Aqui eu vou chamar a atenção para o canal principal, que é o WhatsApp, mas lembrando que temos também tanto o Instagram quanto o Facebook, que são dois canais que têm uma boa potência de vendas. No entanto, hoje o WhatsApp ele é o campeão. E aí a gente trouxe aqui uma pesquisa bem interessante, duas na verdade, uma que é pelo Sebrae e a outra pelo E-Commerce Brasil, e a do Sebrae traz a seguinte informação: 8 em cada 10 microempreendedores apontam o WhatsApp como sendo seu principal canal de vendas e comunicação digital. 95% dos varejistas utilizam ferramentas em alguma etapa da sua operação comercial, segundo o e-commerce. Então, assim, não tem como a gente não falar que o WhatsApp é uma potência gigantesca de vendas, né? Pensando nisso, e aí eu vou trazer essa situação de todo esse processo online também para o físico, que é também uma das falhas que a gente enxerga. As empresas costumam separar o atendimento online sendo puro online e o físico a gente acaba deixando passar muita oportunidade de transferir esse cliente também para a nossa base de dados e fazer algum tipo de trabalho online com ele. Então, nós temos, quando o cliente entra na nossa loja, nós temos a oportunidade de capturar esse cliente, captar o lead, qualificar esse lead e ampliar nosso canal de comunicação, né? Então, quando a gente falou de visibilidade, nós falamos ali que tem toda a questão do ponto físico, mas também tem toda a questão do online. E aqui tem um fluxo para poder exemplificar isso, que a gente chama de jornada de atendimento e nutrição de leads. Esse é um dos fluxos que nós trabalhamos com os clientes. Existem diversos outros, aqui a gente vai compartilhar algumas ideias, as principais, né, que nós consideramos como ideias principais. Então, o cliente entra na loja, ele vai ali fazer algum tipo de interação com o produto, com o serviço, ele vai na clínica médica, ele vai na clínica de estética, odontológica, venda de calçados, celular, seja o que for, isso aqui é aplicável. Ele vai ter também uma interação com a equipe de vendas, e aí a equipe de vendas precisa identificar algum tipo de oportunidade. Se eu identifiquei a oportunidade, excelente. Então, esse cliente é um potencial lead. Eu vou fazer a captação desses dados e transformar esse cliente no lead dentro do sistema. E aí eu vou criar o cenário onde eu não realizei a venda. Se eu realizar a venda, é outro fluxo. Esse aqui é o cenário que eu não realizei a venda, porque esse cliente ainda ele é um lead, ele não é um cliente em si, né? E aí esse lead vai embora. Quando esse lead vai embora, o que nós sugerimos, por exemplo, para conseguir nutrir esse lead? Nós trabalhamos, por exemplo, com um gatilho de tempo. Então, se é definido ali um tempo padrão, que pode ser de minutos, dias, horas, depende do tipo do negócio, né? Isso aí é validado. E após o cliente ir embora e passado esse tempo determinado, alguém, ou a própria equipe de venda, a secretária, uma central, quem quer que seja ali, que a equipe tiver de estrutura, vai enviar uma mensagem para o cliente, nutrindo esse cliente de informações, né? Que pode ser um folder, pode ser uma informação, pode ser uma foto, um agradecimento, para que esse cliente ele saia ali com a ideia dessa loja, desse tipo de prestador de serviço na cabeça dele, ou seja, ele sai encantado e ele se sente ali único. Né? Então, a ideia é nutrir esse cliente e trabalhar aquele conceito do desejo. Eu não vou deixar que o desejo desse potencial cliente passe. Eu vou estar nutrindo o desejo dele para que ele tome a decisão de compra aqui comigo. Tá? Então, a gente já falou, vou voltar aqui na nossa tabela, no nosso fluxo. Então, nós já falamos de canal de comunicação e agora a gente vai para o coração do negócio, que é fluxo de comunicação, fluxo de vendas, fluxo de atendimento.
tá? Então, para nós, esse é um grande fator-chave de sucesso, que é o fluxo de atendimento. E o que é isso? Processos bem definidos, quem faz o quê, quem é o responsável, como fazer, que é o método, a execução em si, que vai gerar registros, que esses registros precisam ter checagem e nós precisamos ter muito bem definido quem faz o acompanhamento, para que a gente consiga ter o quê? Confiabilidade. Então, isso daqui parece simples, mas é um pouco complexo para que nós conseguimos construir toda essa cadeia. Feito isso, tudo isso vai gerar informação estratégica para a gente. E aí eu trouxe aqui também mais duas pesquisas muito interessantes, que é o seguinte, que é uma auditoria de Harvard, ela realizou aí uma pesquisa com 2.241 empresas e o estudo demonstrou que empresas que respondem a potenciais compradores em até uma hora foram 7 vezes, vou repetir aqui, se você atender alguém que tem interesse em compra em até uma hora, você vai ser 7 vezes mais propenso a vender para esse cliente, né? Então, esse potencial cliente, ele dentro desse intervalo aqui de uma hora, ele está mais propenso a comprar, né? O estudo também alertou que 24% das empresas demoram mais que 24 horas para responder, tá? Então, 24% das empresas é um valor considerável, no entanto, a gente tem a maioria atendendo dentro do tempo de uma hora aqui, em relação a essa pesquisa que foi realizada, tá? E aí nós temos uma segunda pesquisa realizada pelo MIT, esse aqui que é um dos estudos mais citados do mundo, então ele tem uma relevância muito grande. Ele fez aí entrevista com mais de 15 mil potenciais empresas e clientes e comprovou matematicamente que as chances de fazer contato e qualificar um lead nos primeiros 5 minutos são 21 vezes maiores do que se você responder após 30 minutos. Qual é a diferença dos dois? O primeiro é quando o cliente entra em contato. Se o cliente entra em contato, ele tem o interesse, ele tem a necessidade, ele tem o desejo, então ele está propenso a aguardar um pouco mais, por isso a questão de uma hora. Nós, da Época, hoje trabalhamos com 5 minutos, então a ideia é o cliente não pode aguardar mais aí do que 5 minutos para poder iniciar a sua jornada de atendimento. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma potência de 7 vezes. Ou seja, se você garantir que todo mundo seja atendido dentro de um intervalo aí de uma hora, sua potencial de vendas aumenta em 7. E a segunda pesquisa vem trazer a situação do contato ativo, por isso que ele tem essa diferença dos 5 minutos. Quando você faz o contato com o cliente e esse cliente ele mostra algum tipo de interesse, o tempo é muito mais curto, porque você ainda está no processo de causar nesse cliente o desejo. Então, o tempo de 5 minutos ele se aplica aqui e a potência de venda ela é muito maior, né? Então, ela é de 21 vezes maior do que você fazer esse tipo de atendimento aí após 30 minutos. E isso acontece muito no dia a dia, você recebe uma campanha, você mostra interesse ali no tipo de produto ou serviço, mas você não é atendido. E dentro disso, no dia a dia, esse potencial cliente ele vai desenvolver seus outros afazeres e ele acaba esquecendo ou perdendo o desejo, perdendo o time da compra do produto ou serviço. Principalmente se é um serviço que é entregue na hora, ou que você tem agenda para atender o mais rápido possível, né? Então, tendo em vista essas pesquisas, nós consideramos muito que esse fluxo de atendimento ele é extremamente potente para poder aumentarmos as nossas vendas, tá? Então, dentro desse fluxo de atendimento, qual que é o objetivo dele? É garantir o nível de serviço ao cliente e a eficiência do processo de vendas. E como a gente consegue fazer isso? Então, Isaías, me fala aqui, você está falando as coisas, mas agora dentro, até então eu entendi. Eu entendi que tem o WhatsApp, eu entendi o que é necessidade, desejo, interesse, eu entendi que tem o tráfego pago, eu entendi que eu posso fazer campanhas específicas, que se eu caracterizar os meus clientes, mas e essa questão aí de nível de serviço? O que é isso? Como isso funciona na prática? Então, a gente precisa ter métricas para que nós consigamos entregar, né, esse objetivo nosso de aumentar vendas dentro dos tempos ali que nós
acabamos de ver. O primeiro dele é o que a gente chama de TPR, tempo de primeira resposta. É esse que é aquela questão dos 5 minutos e de 1 hora que nós vimos. Então, é a partir do momento que o cliente manda a primeira pergunta, nós temos 5 minutos para poder iniciar esse atendimento e engajar esse cliente no fluxo de venda dele, na jornada de compra dele, tá? Outro que nós consideramos também, normalmente esse vem numa segunda etapa, é o que nós chamamos de qualidade no atendimento, né? Isso daqui é uma visão qualitativa, ou seja, é o gestor conseguir acompanhar através da ferramenta, por exemplo, a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, dentro do Épico é possível eu acompanhar as vendas e enxergar como está sendo feito o atendimento. Então, nós precisamos garantir essa qualidade no atendimento em relação à cortesia, saber contornar objeções, oferecer o produto correlato para que nós consigamos ali aumentar o ticket médio. Isso daqui, normalmente, é uma característica da equipe de vendas, né? Então, a gente normalmente já traz alguém com esse tipo de característica e é claro que a gente também vai treinar e desenvolver essa característica do vendedor. Dentro de praticamente tudo isso aqui, essa é uma das poucas que é muito inerente ao vendedor ou à vendedora. Isso aqui é muito inerente a ele, mas que pode ser desenvolvido também. Outro fator chave que nós consideramos como muito importante é a disponibilidade de atendimento. O que é isso? Isso significa o seguinte: entrei em contato com a empresa, iniciou-se o meu atendimento dentro do tempo esperado, ali inferior a 5 minutos. No entanto, no decorrer do atendimento, alguém para de me responder. E aí vai me responder com meia hora, 1 hora, ou seja, esse vendedor ele não está disponível o tempo inteiro para dar continuidade e fluidez no meu atendimento. E isso também conta muito no processo de conversão de vendas, porque se mais uma vez eu perder o time aqui, eu posso perder essa venda. Esse cliente ele pode desistir ou ele pode comprar em algum outro local. Isso daqui é o TMA, que é a jornada do cliente, que é o tempo médio de atendimento, né? O TMA ele é importante e aí cada tipo de negócio ele vai ter seu TMA adequado. Tem TMA de 1 hora, 2 horas, um dia, 2 dias, uma semana. A gente consegue identificar através da análise ali do negócio qual é o TMA mais adequado, principalmente depois que nós iniciamos as métricas, né? Começamos ali a mensurar os tempos, e isso é importante para poder trabalhar muito essa parte de baixo aqui, que é a capacidade de atendimento. Capacidade de atendimento nada mais é de quantos atendimentos a minha equipe consegue realizar num período X, quantos atendimentos por dia, por semana, por mês, e se eu conseguir trabalhar a jornada do cliente fazendo com que ela seja cada vez mais efetiva, e a efetividade é reduzir a jornada e ela ser muito bem realizada e transformando isso em vendas, ou se eu não transformar em vendas, transformar em atendimento futuro, eu libero mais tempo e aumento a capacidade de atendimento da minha equipe, e isso o Epico ajuda bastante. E a ideia é, eu não preciso ter uma tela cheia de clientes, eu preciso ter uma tela com clientes que têm interesse. Aqueles que não têm interesse, eu tiro da minha tela e eu vou fazer reagendamentos futuros. Um outro aqui, uma outra métrica importante é mensurar os resultados, né? Então, dentro do meu fluxo de atendimento, eu preciso ter tudo isso e, por fim, eu preciso ter a mensuração desse resultado. Do total de chat que entrou em contato comigo, quantos chats foram com o objetivo de pós-vendas, vendas realizadas, teve como resultado perca de venda por falta de produto, ou o cliente parou de responder do nada, e é algo que realmente acontece bastante, o cliente para de interagir. Eu preciso mensurar isso para criar estratégias em cima dos meus números. E quando eu consigo mensurar isso, em consequência, vem a segunda etapa, que é a minha taxa de conversão e o meu ticket médio, que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, não é muito raro a gente chegar em algum cliente, chegar em alguma empresa e as pessoas não saberem o ticket médio, não saber a taxa de conversão, não saber quantas pessoas entraram em contato e não ter nada dessas informações, tá? E, por fim, a avaliação do atendimento, né? Essa avaliação do atendimento ela pode ser realizada atualmente tanto por inteligência artificial
quanto pelo próprio cliente. Nós, da Apple, sugerimos as duas, por exemplo, onde o cliente, no final do atendimento, vai dar a avaliação e a IA ela vai avaliar todo o contexto e vai dar uma avaliação também ali no final, que é bem interessante. Aqui a gente tem um fluxo, um esquema de fluxo de atendimento de WhatsApp, que ajuda muito no potencial de vendas, tendo em vista a pesquisa, falando mais uma vez dos 5 minutos. Então, nosso foco é otimizar o processo para eu já aproveitar tudo que eu construí. Eu já construí produto e serviço, eu já posicionei eles da maneira correta, eu tenho o canal de comunicação correto, então eu tenho que garantir aqui o fluxo. É como se fosse a minha defesa está fazendo o papel dela, o meio de campo está fazendo o papel dele, e a gente precisa aqui fazer o gol aqui agora. A ideia é garantir que esse cliente seja atendido dentro do tempo estipulado, tá? Então, o cliente entra em contato, né, ali pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, caiu para a equipe de vendas. Vamos imaginar que aqui você tem uma equipe de vendas nas lojas, que hoje é extremamente comum você ter os vendedores fazendo atendimento nas lojas físicas e ao mesmo tempo pelo WhatsApp, então vai cair aqui para essa equipe de venda de loja. E se essa equipe, alguém, não realizar o atendimento em até X minuto, estipulado aí pela empresa, cada negócio vai ter seu tempo, a gente fala aqui de 5 minutos, mas vai depender muito do tipo de negócio, tá? Se passado esse tempo, o sistema ele vai gerar um gatilho e vai fazer uma transferência automática para uma central de vendas online ou uma central de atendimento que vai estar ali específica e pronta, somente esperando esse cliente chegar para poder fazer o atendimento dele o mais rápido possível, tá? Então, nosso objetivo é, o cliente ele não pode sofrer por indisponibilidade da minha equipe de vendas. O meu objetivo é garantir um nível de serviço para esse cliente e ele ser atendido o mais rápido possível e ter acesso a tudo que eu tenho na minha empresa de melhor, tá? Então, essa central de vendas é o que vai garantir todo esse processo aí de atendimento. A gente vai entender, por exemplo, Isaías, mas e se eu não tiver uma central de vendas? Como isso funciona? E por que que eu já, então, não tiro o atendimento da minha equipe de vendas e eu já jogo na minha central online? Então, respondendo esse último questionamento por que que eu não tiro da minha equipe, então, e eu já jogo aqui na online? Por dois motivos, eu vou dar aqui somente dois, que eu acho que já são válidos. O primeiro dele é toda uma questão motivacional de cultura que normalmente já existe, que é a cultura de remuneração ali dos vendedores, que quando eu tiro isso deles, eles já começam a diminuir o engajamento, porque eu vou ter uma consequência ali diretamente no salário e no ganho dos vendedores que trabalham com comissão. Então, a gente já tem um problema em gestão de pessoas. E o segundo é melhorar e utilizar a minha estrutura de vendas, ou seja, os vendedores, nos momentos ali dos vendedores de loja, nos momentos que eles estão sem realizar atendimentos. Então, na prática, é assim que funciona. No momento que eu tenho atendimento de cliente físico, eu realizo o atendimento. No momento em que eu tenho um tempo aqui, eu vou fazer o atendimento online. Então, a gente não quer perder essa força de trabalho. Ela existe, ela funciona e ela gera vendas, gera resultado. Eu só vou transbordar aqui quando eu não tiver capacidade. Isso é teoria básica de filas, teoria básica de produtividade, muito utilizada aí em indústria, por exemplo, e que nós precisamos trazer essa gestão aqui, que é a gestão de capacidade, né, também para o processo de vendas, para não aumentarmos muito o nosso custo de pessoas. Então, para que isso, né? Para que todo esse fluxo? Mais uma vez, só para resumir, para garantir o nível de serviço ao cliente, de tempo de primeira resposta e disponibilidade de atendimento, nós precisamos também mensurar em percentual qual é a minha cobertura de atendimento. Então, de 100 clientes que entram em contato, eu consigo segurar 40% e 60% gera transbordo. Então, eu vou começar a entender qual é a capacidade da minha equipe de loja e nisso eu vou desdobrar também em situações individuais, de vendedor para vendedor. A gente consegue ir desdobrando esse tipo de indicador, né? E aqui eu tenho um fluxo mais desenhado para a ideia, sim, aí sim, de ter ou uma central única de atendimento, que aí a gente pode considerar uma central, ou então, Isaías, eu tenho aqui um consultório, um escritório, ou até mesmo aqui em relação à venda de produtos,
que eu tenho uma secretária, que é ela que faz o atendimento, eu tenho um único vendedor. Não, tranquilo, a gente não vai colocar uma central e não vai fazer sentido em algumas situações ter uma central de vendas, mas nós não podemos deixar de gerenciar. Por mais que é um fluxo mais simples, eu preciso gerar gestão disso. E aqui eu trouxe um exemplo de um fluxo no qual o cliente inicia o contato, vai cair aqui para o pessoal que vai realizar o atendimento. Então, aqui nós temos dois caminhos. Ah, beleza, se caiu dentro do tempo correto, ótimo. Processo de venda iniciado, dentro dos 5 minutos, deu continuidade, caiu na secretária, caiu ali no vendedor, deu continuidade na venda, perfeito. Nós vamos identificar que o tempo de primeira resposta está dentro do padrão. Se ultrapassou, nós precisamos pelo menos mensurar. Nós não vamos conseguir garantir mandando para outro, mas eu vou gerar um alerta para o atendente, eu vou etiquetar isso dentro do chat e isso vai para o meu relatório. E lá no final do mês, da semana, do dia, eu vou começar a enxergar como está o meu nível de serviço. E aí eu volto lá naquele posicionamento. O que nós temos em algumas situações é eu me posicionando como produto premium, eu gasto muito no meu consultório, na minha marca, na minha loja, nos meus produtos, na minha formação e tudo mais, nos meus equipamentos, mas eu não tenho capacidade aqui de atendimento. E aí, quando eu vou mensurar, eu chego, por exemplo, em situações que 80% está fora do padrão do nível de atendimento. Então, eu tenho uma situação prêmio aqui em cima, que eu vendo como prêmio, mas quando o cliente chega, todo o processo, ele é um processo de entrada, ele não é um processo prêmio. E isso daqui atrapalha todo o processo de vendas e joga fora todo o recurso que foi investido. Então, muito importante fazer essa mensuração, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre ferramentas, né? Então, vou voltar mais uma vez, só para a gente poder seguir a lógica, né? Já falamos de mercado, disponibilidade, visibilidade, canal de comunicação, fluxo de comunicação, e a gente precisa entender sobre ferramentas. Então, beleza, entendi até aqui, mas como eu faço isso? Como eu vou mensurar tantas variáveis, tantos indicadores, gatilhos, você está falando de transferência, não estou entendendo como isso vai ser na prática. Para isso, a gente tem um sistema que é o Épico, ele é um sistema que vai garantir tudo isso, tá? Então, o Épico ele trabalha com tempo de primeira resposta, ele gera todos esses indicadores que nós falamos de TMA, de transferência, de transbordo, gera relatórios em Excel, ele vai fazer a avaliação do atendimento ali pelo cliente, ele vai fazer a avaliação do atendimento utilizando inteligência artificial, o gestor vai ter a visibilidade dos atendimentos em tempo real para poder interagir ali com o vendedor, o atendente, orientar, ver se está no padrão. O Épico vai proporcionar um CRM totalmente personalizado, tá? É possível criar agendamento com abertura de chat automático, então eu não preciso, vou aqui buscar minha agenda, entender o que eu tenho que fazer hoje, começar a chamar esses clientes. O Epic ele já abre, ou seja, você precisa fazer uma ação em cima disso que foi agendado. O Epic tem todo o processo de distribuição e gestão de tarefas para quem gosta de trabalhar de forma bem organizada, o que fazer, quem vai fazer o quê. Ele também oferta isso daí, né? E é muito possível trabalhar toda a base de dados, que é aquela situação de desenvolver as características do cliente e gerar esses relatórios. Vou mostrar aqui algumas telas, o objetivo não é focar muito no sistema, tá? Mas é só para que vocês entendam, a gente precisa falar de ferramentas e, é claro, nós vamos falar do Épico. Aqui a tela inicial, a gente já tem um dashboard com a distribuição dos atendimentos por dia, por horário. Então, por exemplo, eu tenho um pico às 10 horas, eu vou realocar pessoas somente nesse período. No restante, eu já não tenho necessidade. A partir das 16 horas, eu não preciso ter tanta gente em atendimento, eu posso trabalhar a minha escala de horário. Aqui eu tenho um gráfico muito simplificado para que eu consiga enxergar quais são os resultados dos atendimentos nesse tipo de período que eu estou fazendo a análise. Dos 1.283 atendimentos, qual a quantidade foi para suporte de chatbot? Qual a quantidade foi no teste que eu realizei no meu sistema? Qual a quantidade foi de comercial? Então, eu consigo visualizar isso aqui de uma maneira muito simples. E aqui eu tenho também alguns indicadores da minha equipe.
tá? Além disso, é possível também trabalhar algumas outras situações. Deixa eu abrir aqui. Bem interessante aqui é a tela de atendimento, né? Então ela é muito parecida com o WhatsApp Web, é que eu consigo trabalhar por nicho, é que é a tela do vendedor, do atendente. Então ele pode vir aqui filtrar por nicho de atendimento. Então eu quero somente os clientes que estão com essa etiqueta do comercial. Eu quero aqui agora somente os clientes que estão em implantação de chatbot. E isso ajuda no processo de atendimento, porque eu estou criando grupos de clientes no mesmo processo de vendas nesse momento, né? Ou de vendas ou de atendimento. Aqui a gente tem alguns temporizadores para poder ficar atento a tempo. Então aqui a gente é muito simples, é uma tela muito simples para poder se trabalhar e um dos grandes objetivos é manter a tela o mais limpo possível. Tem diversas ferramentas que nós não vamos tratar aqui, não vamos falar, como o próprio CRM, transferências, fechamento, base de dados. Então, aqui na minha base de dados, eu posso vir aqui e já criar um filtro, por exemplo, eu quero todos os meus clientes de chatbot, o sistema já vai trazer, eu posso fazer a importação aqui disso em Excel para poder trabalhar e gerar algum tipo de campanha, né? E aqui, só para poder exemplificar, a gente vai falar mais à frente sobre uma tela de CRM, tá? Então, o Épico, ele vai proporcionar para a gente, como ferramenta, tudo isso que eu estou falando até agora, tá? O que, que a gente chama aqui, que a gente enxerga também na prática, de falhas. Então, quando a gente chega ali no cliente, toda a parte de produto e serviço, ela está ok, né? A não ser quando precisa fazer um ajuste ali da comunicação, do atendimento. Normalmente, o tráfego, o marketing, o pessoal já tem uma empresa, se não, é algo mais simples de se resolver, né? Mas a gente enxerga muito problema em relação à própria qualidade no atendimento e o treinamento da equipe. Então, entendendo a importância da equipe na gestão de atendimentos, e assim, a parte fundamental, além de tudo que nós já falamos, como métrica, processos, é todo o processo de gestão de pessoas e de capacidade de atendimento. Então, olha, o que nós não queremos de maneira alguma é isso daqui, ó. É o dono do negócio fazer investimento em produto, em tráfego, em marketing, em canal de comunicação, ferramenta, sistema. Ele vai gerar lead qualificado, gente que quer comprar o serviço, que quer adquirir o produto. No entanto, quando chega aqui, nós não temos qualidade e agilidade de atendimento. Então, o que, que acontece nesse momento? O cliente ele pode desistir da compra. Normalmente, isso daqui é quando o cliente tem um desejo, então ele desiste da compra. Ou então, quando o cliente tem a necessidade, ou quando o desejo ele já é muito forte, ele vai para o concorrente. E o que, que sobra para o dono do negócio? Os custos e a consequência final, que é o dono fica como se fosse uma vitrine do concorrente. Eu faço todo o investimento para poder promover tudo, o produto, a minha empresa, e aí quem leva a compra, eu que causei o desejo no cliente, eu que iniciei a jornada do cliente, e aí eu pego esse cliente e dou de graça aqui para o meu concorrente. E isso é o que nós não queremos que aconteça, tá? Então, se a gente tiver alinhado tudo para trás, vem essa outra etapa, que é a etapa de gestão de pessoas, tá? Que é um fator fundamental. Aqui eu não vou aprofundar muito, isso aqui vai ser tema de outro treinamento dentro do nosso percurso formativo, mas vou falar de maneira ampla, tá? Então, como não deve funcionar, tá? Então, assim, uma das perguntas que normalmente eu faço é quem define seu processo de vendas? É você ou é sua equipe? E normalmente, quando a gente vai ver na prática, quem define o processo de vendas da empresa é a equipe de vendas, não é o dono, e isso está errado. A equipe de vendas, ela precisa e pode participar da construção, mas não pode ser dessa maneira. Primeiro, de forma isolada, tá? Porque essa imagem ela ficou borrada de propósito, porque há uma dificuldade, uma não sintonia aí em relação ao que a empresa deseja e o que o vendedor quer. Tá? O perfil do vendedor, principalmente do bom vendedor, e isso vem mudando com o tempo, é que o bom vendedor é aquele que fala, quando chega em mim eu faço a venda, meu negócio é na prática, esse negócio de registrar não serve de nada. Então a gente ainda tem o perfil desse vendedor
que chama a responsabilidade para ele, ele realmente faz vendas, no entanto, não é uma venda com qualidade. E aí você fica à mercê desse vendedor. Quando esse vendedor, esse atendente, ele sai da sua empresa, todo o seu processo de vendas fica desacobertado. Então, esse é um risco que nós não queremos que aconteça. A maneira correta é toda visão estratégica e as premissas da empresa e dos processos tem que ser definido pela diretoria, pelo dono, porque é ele que idealiza o negócio, então ele que vai falar, eu quero que o meu cliente seja atendido dentro do tempo X, eu quero que seja registrado essas e essas informações, porque isso é importante para o meu negócio, eu quero que o pós-vendas funcione dessa maneira, eu quero que a avaliação do atendimento seja realizada o nosso objetivo é de X% com nota assim, dessa outra maneira. Então, todas essas premissas é realizada pelo dono e pela diretoria. É claro, com a participação da equipe de vendas. A equipe de vendas vai contribuir com a experiência de campo, entendendo as práticas, ela tem o feedback ali do cliente, então ela tem informação para trazer e ajudar nessa construção. O que não pode é, a gente vai fazer uma implantação, por exemplo, e a equipe falar, isso aqui dá muito trabalho para poder registrar, isso na prática não funciona, eu não vou salvar dessa maneira, eu não vou lançar no CRM, porque isso aqui não serve para nada, ou eu vou lançar só por lançar e acaba lançando os dados de forma incorreta, o que é um risco para a empresa, porque ela toma decisão com base em informações que são inverídicas, né? Então, eu sempre falo, entre não preencher e preencher errado, não preencher é muito melhor, porque eu não tomo decisão errada, tá? Então, isso daqui é o que nós queremos, processos muito bem definidos e que isso seja executado pela empresa, tá? E dentro da gestão de pessoas, processos bem definidos são instruções de trabalhos e procedimentos operacional padrão, que são as ITs e os POPs. Isso é de responsabilidade da gestão, desenhar o fluxo que foi definido ali pela diretoria e entregar e treinar a equipe nesses procedimentos, para que a equipe saiba como executar, tá? Então, é muito importante esses documentos, é muito importante esses treinamentos e é muito importante os registros para que a gente consiga aí ter os dados para tomada de decisão. E aí a gente vai trabalhar todo o processo, é claro, de engajamento e pertencimento. Eu não posso pegar isso, entregar e pronto, e o vendedor está sofrendo ali para poder fazer um lançamento, está se desdobrando e não está tendo tempo e o cliente está ficando sem atendimento. Algo está errado. E muitas das vezes está na capacidade de atendimento, o processo precisa ser melhor ajustado, mas a definição do dono da empresa, que ele quer aquilo não pode deixar de ser feito por uma dificuldade de execução. O que nós precisamos é fazer ajustes, aumentar a capacidade, melhorar a ferramenta, para que seja possível realizar a determinação estratégica da empresa, e não o inverso. Eu não vou fazer porque não é possível e eu não vou entregar o que a empresa definiu. E eu vou focar somente aqui nos resultados, tá? Então, isso aqui é extremamente importante e, assim, eu vou chutar um número que 95% das empresas, das médias empresas para baixo, funciona dessa maneira, infelizmente. Em seguida, aqui, então, eu não vou aprofundar muito em gestão de pessoas, como eu falei, a gente vai ter um treinamento focado ali em gestão de pessoas mais à frente, e aí eu vou pular agora para CRM e gestão de leads. Então, CRM, ele vem muito daquele conceito que ele já é antigo do funil de vendas, onde nós temos os visitantes, os leads, que a gente gera oportunidade, gera a venda, e quando se gera a venda, nós chamamos essas pessoas de clientes, né? Eu vou muito além disso, dentro do funil de CRM. Nós, da Apple, gostamos muito de trabalhar todas as etapas do processo de vendas, que são etapas relevantes. Então, ao lado aí tem um quadro, por exemplo, com algumas etapas. O nosso CRM ele é totalmente personalizado, é possível criar quantos funis a empresa quiser, bem como quantas etapas também. É muito simples de se trabalhar
Então, ele, aqui é um exemplo simples, ele é muito simples de se trabalhar. Eu posso arrastar para o lado e soltar. Então, eu faço todo o processo de atualização por aqui. Eu posso trabalhar com valores. Eu consigo filtrar também por etiquetas o cliente. Então, eu já limpo a tela e tem somente um cliente de Montes Claros. Não, agora eu quero todos. Então, é muito simples de trabalhar isso daqui. Também é simples de alimentar. E o nosso processo de CRM ele pode ser alimentado de forma automatizada ao cliente entrar e se qualificar, ou de maneira manual também pelo vendedor. Tá? Então, a gente gosta muito de trabalhar as etapas, porque ela vai trazer visão estratégica. Então, se eu sou gerente, eu vou chegar, vou avaliar isso daqui e vou entender quantos clientes e quantos leads estão, por exemplo, no processo de análise de crédito. O que está sendo, o que é necessário para poder fechar esse crédito, quanto tempo esse cliente está na análise, por que não, por que demorou na análise, por que está acontecendo alguma coisa diferente, quantos clientes estão aguardando produção, quantos leads estão na etapa de negociação, para que eu consiga entender com a minha equipe. O vendedor A já tem 10 leads, o outro tem 30, o outro tem 2. Por que está tendo essa disparidade de gestão de leads? Inclusive para que eu tome decisão, não no fechamento do mês, mas antes. Eu preciso acompanhar tudo isso para eu poder gerar ações e equalizar as vendas ali por vendedor, né, para que a gente consiga melhorar o resultado. Então, as etapas, ela vai trazer sempre uma foto da realidade naquele momento específico, na qual eu posso tomar decisões estratégicas com base em quantidade de lead, em qual etapa está e qual é a ação necessária para que esse lead ande para frente no meu funil, para que ele não fique parado ou que ele desista da compra. Tá? Aqui tem um esquema bem simplificado de como utilizar a lead no dia a dia, por exemplo. O cliente entra em contato, o vendedor vai fazer o atendimento, ele vai identificar uma oportunidade futura em cima desse cliente, desse potencial lead. Ele vai lançar essa oportunidade no CRM e ele vai gerar um atendimento futuro. Então, mais uma vez, eu estou trabalhando aqui de forma estratégica uma abordagem ativa e específica de alguém ou algum cliente, potencial cliente, um lead, que pode ser convertido em vendas, talvez não agora, mas ele pode ser convertido em vendas no futuro. Então, por exemplo, segmento de revenda de veículos, um lead que entra em contato, que está fazendo algum tipo de pesquisa, mas ele ainda precisa fazer a venda do veículo dele, eu posso lançar como uma oportunidade aqui no meu lead, e aí eu sei que daqui uma semana tem potencial dele finalizar a venda do carro dele, e eu vou entrar em contato com esse cliente. Da mesma maneira, clínica de estética, clínicas médicas, ou alguém, um paciente entrou em contato, eu sei que ele tem a necessidade de fazer algum tipo de tratamento, e aí eu vou fazer também essa abordagem futura. Para clínicas médicas também é muito interessante a situação de retornos de clientes, não do retorno da consulta em si, mas se um cliente faz um procedimento esse mês e existe a possibilidade de um novo procedimento ou de dar continuidade no tratamento daqui 6 meses, eu já gero uma agenda para que eu faça uma abordagem ativa, extremamente assertiva, de alguém que teoricamente já é o meu cliente. Eu só estou complementando a minha venda. Então, o funil de vendas ele vai trazer uma potência muito grande, porque ele identifica leads, ele categoriza em qual etapa da jornada de compra esse lead vai estar, para que a gente tome as decisões estratégicas, ele vai gerar indicadores de conversões e ações estratégicas, então eu preciso entender sobre conversão de vendas, e aqui embaixo eu já faço essa diferenciação do que é taxa de conversão com base no meu fluxo total de chat, em 1.000 clientes que me chamou e quantos eu realizei a venda, eu vou ter uma taxa de conversão sobre o fluxo geral, e que é diferente de eu gerei aqui 300 leads e eu gerei X de venda. Então, a taxa de conversão do lead, normalmente, assim, 99,9% ela vai ser maior a taxa de conversão, na verdade, do que em cima da conversão. Então, preciso trabalhar essas duas pontas, eu vou falar isso mais à frente, que são dois indicadores extremamente estratégicos para conseguir alcançar a meta. Tá? Outro ponto muito importante do CRM é o exemplo que eu disse lá, né, da clínica médica, fazendo um reagendamento futuro, mas isso aí serve para praticamente tudo, para que nós trabalhemos aqui a questão da retenção de compra do LTV, né, que é aquele valor agregado do cliente, aquele valor agregado vitalício,
Então, quanto que esse cliente deixa comigo de valor na vida útil dele de compra. Então, eu não quero só clientes novos, mas eu quero manter esse cliente sempre em recompra comigo. Ah, eu vendo calçados. Sempre que esse cliente for comprar calçados, eu quero que ele compre comigo. Por que, que ele vai comprar em outro fornecedor? Então, essas são estratégias dentro do CRM, com qualificação de lead, que a gente vai conseguir garantir isso daqui. Tá? E também muito importante, não só trabalhar a venda em si, mas a perda da venda também. Então, eu não fechei a venda por quê? Eu não fechei a prestação de serviço por quê? Por falta de produto, falta de agenda, qual está sendo o meu problema, porque eu preciso mensurar se ele entrou no meu funil, ele tem potencial de conversão. Se eu não gerei a venda, ele comprou em algum lugar, se comprou, por que, que eu perdi para o meu concorrente? Foi o preço? Então, a gente precisa entender para que nós entendamos como a gente está posicionado, o que, que a gente precisa melhorar aqui no dia a dia. Então, isso é a importância do CRM. E a sua aplicabilidade, normalmente, tá? Isso aqui não é um padrão, mas isso ocorre com alta frequência, a aplicabilidade do CRM, ele se dá melhor em médio e baixo volume de cliente. Então, a gente precisa analisar se é gerenciável a capacidade de lançamentos e processamento. Mais uma vez, não dá para eu pegar um tipo de produto ou serviço que é de entrada, que tem fluxo gigantesco e jogar todo mundo dentro do CRM, porque o custo de gestão fica muito alto, então eu trabalho com exceções nesse caso. Então, a aplicabilidade dele com maior potência vai ser em médio e baixo fluxos. E aqui, onde normalmente se aplica, clínicas médicas odontológicas, estéticas, concessionárias e revendas de veículos, vendas de equipamentos eletrônicos como celulares, computador, serviços de internet, imobiliárias, indústrias, transportadoras e muito mais. Tá? Normalmente são para produtos com maior valor agregado, porque aí sim vale a pena eu perseguir esse cliente por um tempo bem interessante para que eu não perca essa venda, né? Produtos específicos também específicos. Normalmente o CRM ele se adequa muito bem, como transportadoras, onde eu tenho que calcular um frete, trabalhar isso daí com o cliente, não é uma venda tão rápida. Mais uma vez, entra toda a situação de clínicas, indústrias e imobiliárias aqui também. São algumas características, mais uma vez, não quer dizer que no varejo é impossível utilizar ou não seja viável, mas com cautela, trabalhando as exceções e não todo o seu fluxo. Né? Então, a gente precisa trabalhar o CRM lá de maneira mais estratégica. Algumas ações que dá para poder utilizar aí junto ao CRM, a gente já falou sobre mandar mensagens ali, fazer campanha por nicho de cliente, não ficar fazendo campanha em massa, a gente já falou sobre isso, gerar campanhas ativas, mais personalizadas. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre métricas de meta. É, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é como que você define a meta da sua equipe? Então, faz parte da gestão de vendas e normalmente é o que o gerente de vendas mais gosta de falar ali, sobre metas de venda, bater meta. Então, como isso é definido na sua empresa? Normalmente, essa meta ela é definida a partir de dados históricos e análise de mercado, que a gente chama aí de tendência, né? Então, a gente vai verificar quais são as variáveis que influenciam diretamente no comportamento do consumidor, como, por exemplo, o meu produto é importado, a taxa de câmbio aumentou, diminuiu, vai impactar aqui na minha meta de vendas, a minha concorrência, se aumentou, diminuiu, vai impactar, a taxa de câmbio pode impactar, a inflação. Então, tem diversas variáveis que vão impactar diretamente para que eu comece a entender as métricas da minha meta. E aí, quais são os dados, né, que vocês trabalham aí para poder chegar nessas métricas da meta? Normalmente, o pessoal usa muito, além dessas variáveis, os dados históricos, ou seja, o faturamento. Né? Então, o ideal seria eu pegar essas variáveis e correlacionar o meu faturamento. Mas, na prática, muita gente pega o faturamento do ano passado e aí, eu quero crescer 5%, 10% em cima do meu faturamento. O que não é uma coisa tão errada, mas que pode ser feita de uma maneira mais adequada. Né? Então,
a pergunta também é, o que é esse faturamento, né? Tá, como é composto esse faturamento? Volume de cliente geral, então esse faturamento a gente precisa de entender que ele é composto por um total de cliente que entrou em contato, né? Esse total de cliente que entrou em contato, eles foram classificados como leads, alguns deles, então a gente já reduziu esse total de cliente, e a partir daí gerou a venda, né? Uma venda direta, uma venda futura. Então, isso aí seria faturamento, né? E aí, o que é importante aqui no final, ó, como é feito isso? Como é feito esse cálculo do faturamento nosso para que a gente entenda a meta de vendas? O faturamento nada mais é do que o meu fluxo geral de atendimento, total de clientes que entraram em contato comigo, meu fluxo de loja, qual a quantidade de clientes, aí é que eu vou trazer mais para a questão online, onde é possível gerenciar isso de uma maneira muito completa, né? Então, entrou em contato X clientes, vezes a taxa de conversão desses clientes, vezes o meu ticket médio. Se eu tenho isso, eu tenho o meu faturamento previsto, tá? E é em cima dessas variáveis, que são três, fluxo geral, taxa de conversão e ticket médio, que eu vou trabalhar a minha meta de vendas. Então, eu coloquei um exemplo aqui, eu tenho um fluxo geral de 17.243 chats, com um faturamento de R$ 700.060. E eu cheguei em um ticket médio aqui, num valor de R$ 580. Para facilitar, para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade com o ticket médio nada mais é de que o valor total de vendas dividido pela quantidade de vendas. Nesse nosso exemplo, o meu faturamento que foi 760 mil, dividido pelo total de vendas de 1.200 vendas, 1.207 vendas. Tudo isso, o sistema, se bem alimentado, mais uma vez, se bem alimentado, ele vai gerar essas informações. Então, eu cheguei aqui no meu ticket médio. A minha taxa de conversão, né, ela é a quantidade de chat convertido. Então, a quantidade de chat convertido dividido pela quantidade de chat total. Então, eu vou ter aqui uma taxa de conversão de 7%. Quantidade de chat convertido, 1.207. Quantidade de chat total, 17.243. Quando eu divido isso, eu chego em 7%. Então, o que isso significa? Ticket médio a minha taxa de conversão é 7%, então, do total de pessoas que entram em contato, normalmente 7% compra. E, normalmente, dos 7% que compra, normalmente eles compram um valor de R$ 580. Então, tendo isso, eu consigo trabalhar a minha meta. Se eu quero crescer e eu já entendi que eu vou crescer 10%, aonde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar na minha base de ticket médio, eu vou trabalhar na minha base de conversão ou eu vou trabalhar no meu fluxo geral? Eu preciso ajustar esses três componentes do faturamento para eu chegar no meu resultado. E aqui está uma grande falha, que as pessoas só vão lá e pegam o faturamento, coloca 10% a mais, mas não gera nenhum tipo de ação em cima dessas variáveis. Então, se eu escolher trabalhar, por exemplo, em cima somente do meu fluxo geral, eu vou precisar passar de uma quantidade de chat de 17.423 e eu vou precisar chegar numa quantidade de chat mantendo a qualidade, ou seja, taxa de conversão em 7% e ticket médio em R$ 580, eu vou precisar chegar numa quantidade total de chat de 18.967 chats. As contas estão aqui, né? O método para poder chegar nesse valor. Então, é 7% vezes a quantidade total, e eu pego aqui 770 e divido por 40,6, fazendo uma regra de 3 simples e chego aqui nesse valor. Aqui está a fórmula, tá? Para poder chegar em cima desse valor, e aí eu vou cascatear isso aqui para a minha equipe. Eu vou cascatear essa meta para a minha equipe de marketing de tráfego pago, ou seja, tráfego. Eu não posso mais trabalhar com um total de chat de 17.243. Eu preciso gerar um total de chat de interesse de 18.967. Equipe de vendas, vocês precisam manter 7% de taxa de conversão e precisam manter 580 de ticket médio. Se eu fizer isso, aí sim eu chego no meu resultado esperado,
de 10% de crescimento de faturamento. O que nós da Épico normalmente sugerimos é trabalhar o fluxo, trabalhar o ticket e trabalhar também a taxa de conversão. Ou seja, eu preciso trabalhar as 3 variáveis. E aí eu vou criar estratégias. Como eu melhoro a minha taxa de conversão? Pô, se meu nível de serviço está em 60% atendendo dentro do prazo de 5 minutos, eu preciso passar para 80% atendendo dentro do prazo. Segundo a estatística da pesquisa, voltando lá no início, quem faz o atendimento em tempo inferior a 5 minutos vende 7 vezes mais. Então, opa, se eu conseguir passar de 60% dentro do padrão para 70%, 80%, eu, teoricamente, eu já vou melhorar minha taxa de conversão. Além disso, eu vou melhorar a minha questão de disponibilidade para poder o cliente perguntar e eu sempre estar ali presente e eu quero mensurar isso aí melhor também. E eu preciso melhorar o meu ticket médio. Então, eu vou fazer treinamento com a minha equipe e o meu gestor vai acompanhar durante ali o dia se a qualidade do atendimento, se está sendo feita a oferta dos produtos correlatos e por aí vai. Então, cada empresa prestadora de serviço ou venda de produto, indústria, varejo, vai criar estratégia em cima de ticket médio, volume e taxa de conversão, e assim a gente chega aí para o nosso resultado final, ou seja, tudo que a gente falou só tem um objetivo, que é o faturamento da empresa. A empresa precisa construir toda essa máquina para poder melhorar o seu faturamento, tá? E aí aqui, para poder finalizar a nossa pirâmide de sucesso de vendas, né? E aí o nosso resumo, iniciando lá com a disponibilidade do produto ou serviço. O mercado a gente não consegue trabalhar muito, ele já existe, ele é o que existe, né? Aí são as pessoas e as empresas. Então, o que nós podemos trabalhar está aqui. Disponibilidade do produto, o posicionamento correto desse produto ou serviço, a visibilidade, que é o que a gente já falou de marketing, tráfego pago, campanhas e tudo mais, o canal de comunicação com WhatsApp, mídias sociais e a questão da loja física e presencial, tá? O fluxo de comunicação, que são as etapas claras, bem definidas, bem executadas e com a ferramenta específica para poder fazer toda essa gestão. Então, aqui a gente tem um app que vai fazer todo esse processo de gestão, de gatilhos e tudo mais, corroborando aí para o processo do fluxo, né? Corroborando para o fluxo correto. O atendimento de qualidade, que é o acompanhamento da equipe, treinamento da equipe e os procedimentos operacionais para que tudo seja executado de forma correta. Se nós fizermos isso, a gente chega no nosso objetivo, sendo simples, objetivo e confiável. É isso que a gente precisa entregar para os nossos clientes, garantindo o nível de serviço determinado pela empresa, tá? E por fim, eu gostaria muito de agradecer quem ficou comigo aqui até o final. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para que vocês avancem na gestão de atendimento online. Mais uma vez, esse é um dos treinamentos do nosso percurso formativo. Nós teremos outros em diversas áreas, como gestão de pessoas, gestão de qualidade, gestão financeira, e outros treinamentos voltados para a gestão de atendimento. E para quem ficou aqui comigo até agora, vai ser limitado, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que vocês façam a inscrição e aí vai ter um bônus de 1 hora de consultoria gratuita com a possibilidade de testar o Épico aí durante 7 dias e gerar um diagnóstico por nós do seu atendimento. A gente vai tentar, e aí é claro, vai depender muito da equipe fazer os preenchimentos de forma correta, a gente vai fazer uma análise do fluxo de vocês, pôr o Épico para poder funcionar e fazer uma análise das informações com aqueles indicadores que nós falamos aqui durante o treinamento. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso aí para todo mundo.